Espero que todos estejam bem, apesar de que essa semana tivemos uma notícia impactante acerca da revisão da vida toda, né? O pedido de destaque do ministro Cássio Nunes Marques. Bom, hoje eu quero trazer uma questão para vocês, né? Vai começar tudo de novo, acredito eu, enquanto não tiver uma decisão ali ainda sobre os repúdios que foram apresentados ali, defesas e tudo mais sobre o pedido de destaque. Por hora, acredito que o processo vai se iniciar ali no plenário físico. Tá? Então, o que eu gostaria de apresentar para vocês nesse vídeo de hoje? Eu quero falar sobre o impedimento do ministro André Mendonça, né? Ele deverá ser declarado ou deverá se declarar impedido. E eu vou mostrar para vocês algumas questões muito importantes. Então, eu te convido a ficar até o final do vídeo e vou te mostrar que eu não sei se é bom a questão do ministro André Mendonça ser declarado impedido ou não. Fica comigo até o final do vídeo e você vai entender o porquê, tá certo? Sendo assim, eu gostaria de agradecer a tua presença. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal. Meu nome é Alex, eu sou advogado previdenciarista aqui na Advocacia Gasparotto. Eu gostaria de fazer um convite antes de continuar. Se você que está me vendo não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, porque toda vez que eu trouxer um conteúdo novo, você vai ser notificado aí no seu computador, no seu celular, para poder acompanhar esse conteúdo, tá bom? Bom, gente, deixa eu mostrar para vocês, primeiramente, como que está lá na página do STF. O link é o mesmo que a gente tem acompanhado desde o início, né? Dia 8/3, fomos surpreendidos ali com o pedido de destaque do ministro Nunes Marques, exatamente às 23h31. Isso trouxe muita indignação para todos nós. A partir disso, houve a petição de manifestação da IEPREV, houve pedido de reconsideração. Eu não vou entrar nessas questões, porque foram várias petições. Algumas pessoas estão falando, doutor, mostra para a gente do que se trata essas petições. Eu vou fazer o seguinte, é muita informação, então eu vou mostrar para vocês, nos próximos dias eu vou abordar cada tema desse. Alguns são bem interessantes, né? Falar sobre o amicus curiae, nunca sei dizer corretamente essa expressão, né? Mas um deles aí trata do amicus curiae, vou falar para vocês, já abordei isso antes, mas eu gostaria de falar, porque eu vi que na live muitas pessoas perguntaram sobre isso, mas hoje eu quero me atentar sobre o impedimento do André Mendonça. André Mendonça é o novo relator, é o novo ministro, que foi empossado lá no STF, e ele vai substituir o Marco Aurélio, que era relator no processo do julgamento da revisão da vida toda lá no plenário virtual. Se o plenário físico de fato for reiniciado, começar do zero, quem vai substituir o Marco Aurélio é o André Mendonça, tá? E eu gostaria de trazer alguns pontos aqui, e nós vamos entender juntos essa questão ali do relator Marco Aurélio, e nós vamos chegar ali no ministro André Mendonça, né? Por que pode ser desconsiderado o voto do Marco Aurélio e por que o André Mendonça ele pode ser o novo relator ou não, né? Se ele for declarado impedido. Então, como vocês já sabem, no processo anterior o Marco Aurélio era o relator, ele teve um voto favorável para os aposentados e ele se aposentou. Posteriormente foi nomeado e foi empossado o ministro André Mendonça e ele está no lugar do relator, Marco Aurélio. Em tese, ele vai substituir, ele é sucessor, ele vai substituir o relator. Em tese, eu digo porque isso está previsto ali no regimento interno do STF. Inclusive, algumas pessoas perguntam, mas se vocês observarem ali no site do STF, vamos lá, deixa eu abrir maior para vocês. Toda vez que tiver um pedido, uma petição, ele vai ser endereçado, ele vai ser remetido, vai ser enviado para quem? Para o gabinete do ministro André Mendonça. Justamente porque ele é o sucessor do ministro Marco Aurélio. Marco Aurélio era o relator, então ele, em tese, é o relator ainda do processo, do julgamento. Mas nós vamos chegar na questão e eu vou apresentar alguns fundamentos para vocês aqui, que vocês vão ficar perplexos. E eu vou mostrar para vocês o que é melhor, ficar com o André Mendonça como relator ou a segunda opção. Fica comigo que vocês vão ver. Até o dia 8/3, que era a data fim do julgamento da revisão da vida toda lá no plenário virtual, nós sabíamos que o ministro André Mendonça ele não ia participar do processo, né? Porque o voto do ministro Marco Aurélio ele seria mantido.
Até aí tudo bem, nós sabíamos que isso era possível. No entanto, às 23h31, fomos surpreendidos com esse pedido de destaque do Cássio Nunes, do Nunes Marques, e sabemos o que significa pedido de destaque. Zera o processo ali do plenário virtual, ele vai ser retomado no plenário físico e vai começar tudo de novo. Todos os votos serão desconsiderados e o voto do Marco Aurélio, que era relator, que está aposentado, vai ser desconsiderado e o André Mendonça deverá ocupar o seu lugar e voltar no lugar dele, tá? Até aqui. Inclusive, esse pedido de destaque do Nunes, né? 45 minutos do segundo tempo ali, pegou todo mundo de surpresa, foi um pedido que surpreendeu e um pedido absurdo e que, de repente, mostra uma estratégia para vetar todos os votos do processo. Mas vamos seguir o barco, né? A IEPREV já apresentou ali as suas contestações. Eu estou me programando aqui, que eu também vou tomar ali, estou elaborando um texto, quero peticionar, vou mandar para todo mundo que eu puder mandar. Só não posso entrar lá nos autos porque vocês já estão bem representados, tá? Ou seja, fomos surpreendidos com esse pedido de destaque. Vai zerar tudo e muito provavelmente o processo vai se reiniciar ali no plenário físico, tá? E isso está ali na resolução 624, né? Tratando do destaque, do pedido de destaque. Vamos lá para a gente ler junto, eu vou mostrar para vocês. É a resolução 624, já havia falado antes. Vamos ao que interessa, para vocês perceberem que esse pedido de destaque ele é sério, né? Artigo 4º. Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou processos, revisão da vida toda, com o pedido de destaque feito por qualquer ministro, inciso 1. E aqui as pessoas têm questionado, mas não teria que ter feito pedido em 48 horas antes? Não pode questionar isso? Não, nesse caso, se fosse alguma das partes que tivesse feito pedido de destaque. Não foi o caso, né? Se fosse alguma das partes, 48 horas. Aqui o inciso não fala nada, fala que se for feito por um ministro, no caso de destaque, feito ministro ou qualquer das partes, previsto nesse artigo, o julgamento será reiniciado, né? Então ele vai ser zerado, vai começar tudo de novo. Se ainda o pedido de destaque for mantido, né? Ainda a gente não tem nenhuma decisão, o STF está sendo pressionado acerca disso. Mas vamos imaginar que o processo ele vai ser retomado no plenário físico. Inclusive, nós já sabemos qual que é a posição ali do atual presidente, ministro do STF, que é o Fux, em relação ao pedido de destaque, né? Eu já mostrei para vocês, mas eu quero destacar novamente aqui, ressaltar. Vamos ver ali, ó. Isso aqui é um despacho do ministro Fux, resolução 642, que regulamenta os julgamentos realizados no ambiente plenário virtual, prevê que o processo objeto de destaque terá o seu julgamento reiniciado sem cômputo dos votos eventualmente disponibilizados, seja do ministro relator, seja dos demais ministros. Essa é a providência a ser aplicada às sessões virtuais realizadas desde a vigência da referida norma. O que ele está dizendo? Fez pedido de destaque? Vou acatar, é isso que ele disse. Tá? Então, se ele considerar isso, de fato, vai ser um novo julgamento aí, tá bom? Sendo assim, se formos considerar que os recursos, as apelações ou a questão de ordem que foram apresentado não surtam efeito, né? Não seja ali acatado pela corte e vai começar tudo do zero. Acabamos de ver isso no despacho ali do Fux. Ou seja, o ministro Marco Aurélio, relator do processo do plenário virtual, apresentou o voto favorável, vai ter o seu voto desconsiderado, o André Mendonça vai entrar no lugar e vai votar, né? Porque em tese ele substitui o relator, ele vai ser um novo relator. Vou mostrar isso para vocês. Como que funciona, gente? Ó, quando há a substituição, né, de um ministro ou relator, num processo que está em andamento, deve ser feito um sorteio para nomear um novo relator, tá? Nesse caso, olha o que o artigo 67 diz. Isso daqui é lá do regimento interno do STF, tudo que eu estou trazendo agora para vocês. Far-se-á distribuição entre todos os ministros, inclusive os ausentes ou licenciados por até 30 dias, exceção do presidente. Parágrafo 1º. Não haverá distribuição a cargo vago e a ministro licenciado ou missão oficial por mais de 30 dias, impondo-se a compensação dos feitos livremente distribuídos ao ministro que vier assumir o cargo ou que
cargo ou retornar da licença ou missão oficial. Ou seja, o que está dizendo aqui? O correto é fazer um sorteio e nomear um novo relator. Só que o parágrafo 1º diz que não precisa fazer sorteio e não precisa fazer a distribuição para nomear um novo relator. Por quê? Porque um novo ministro ele assumiu o cargo no lugar do relator. Então evita todo esse procedimento que tem que ser feito e era ele que deveria assumir. Então não vai ter sorteio, não vai ter distribuição, então em tese ele vai ser um novo relator. É o que está escrito ali, tá? Então, até aqui nós podemos interpretar que o processo ele vai passar para o plenário físico, zera os votos, o voto do ministro que ficou ausente, que está aposentado, Marco Aurélio, vai ser desconsiderado. O ministro André Mendonça, ele substitui o Marco Aurélio e ele vai entrar no processo, ele vai votar. E, por enquanto, nós interpretamos, de acordo com o regimento interno, que ele será o novo relator, certo? No entanto, a IEPREV, ela apresentou ali uma questão de ordem lá no processo ali no STF, muito bem fundamentada. Foi pontuadas muitas questões, violação de muitos princípios e tudo mais. E também foi levantada a questão do impedimento, né? O André Mendonça, ele está impedido, ele deve ser declarado impedido ou se declarar. E o que é impedimento, né? Que existem a figura do impedimento e da suspeição, né? No caso em apreço aqui, é impedimento. O que é impedimento? Isso aí está previsto lá no artigo 144 do novo Código de Processo Civil. Diz assim, ó, há impedimento do juiz sendo vedado exercer as funções do processo, aí pula lá para o inciso 9, quando promover ação contra a parte ou seu advogado. Ou seja, os ministros do STF são juízes. André Mendonça, juiz, está promovendo uma ação, né, eles estão julgando uma ação contra o INSS. E o André Mendonça, deixa eu tirar aqui para mim. E o André Mendonça, na época que o processo da revisão da vida toda foi distribuído lá no STF, ele era advogado da AGU. Então, ele era parte, né, na época. E hoje ele é ministro do STF. Nesse caso, a lei diz que deve ser declarado impedido. Isso significa dizer que ele não pode atuar no processo. Entenderam? Então, se isso foi suscitado ali, foi levantado na questão de ordem, né, o impedimento do ministro André Mendonça, o que pode acontecer agora? Vamos ver ali primeiro o que está escrito no regimento interno. Artigo 277. Os ministros declarar-se-ão impedidos ou suspeitos nos casos previstos em lei. Ora, ele tem que se declarar impedido, o ministro. Ou o juiz, quando ele pega um processo, o ministro está ali, falou, opa, eu não posso atuar nesse processo porque eu era parte. Né, lá, antigamente, lá na AGU, eu era advogado, eu era parte contrária ali no processo. Então, eu não posso atuar. Ele tem que se declarar. Se ele não se declarar, o tribunal deverá fazer, né? Se essa questão for suscitada, for levantada, como eu já disse. A IEPREV, ela já apresentou essa questão sobre o impedimento. Então, ela foi apresentada, foi levantada. Se o ministro não se declarar impedido, o tribunal deve fazer. E onde nós podemos verificar isso? Está ali no regimento interno do STF também. Está ali no parágrafo 3º. Declarado o impedimento ou a suspeição do relator, ou pelo tribunal, ou seja, se ele não se declarar impedido, o tribunal que vai fazer, a Secretaria Judiciária procederá a novo sorteio compensando a distribuição. Nesse caso, então, eu disse para vocês que o André Mendonça substituiu o Marco Aurélio, não precisava fazer sorteio porque ele seria o novo relator. Só que ele pode ser declarado impedido. Se ele não se declarar, o tribunal deverá fazer. E se ele for declarar impedido, aí sim ocorrerá um novo sorteio para nomear um novo relator. Tá? E agora vem o X da questão. E eu não sei se isso pode ser ruim ou se isso pode ser bom. Não dá para a gente dizer, vou deixar aí a dúvida para você. Por quê? Ora, se o ministro André Mendonça ele for declarado impedido, ele não vai poder atuar no processo, certo? Ele não vai poder votar, não vai poder se manifestar. E também sabemos que lá no pedido da IEPREV, além de alegarem sobre o impedimento do ministro André Mendonça, eles pedem de que seja mantido o voto do Marco Aurélio, tá? Então, declara o impedimento do André Mendonça, mas mantém o voto do Marco Aurélio.
No entanto, se nós formos analisarmos ali a resolução 624, o despacho do Fux que ele apresentou, se for iniciado o pedido de destaque, né, aceito o destaque foi iniciado ali no plenário físico, o voto do Marco Aurélio não será considerado, né, de acordo com o que nós já vimos, não vai ser considerado, tá? Então pode ser declarado impedido, só que o voto do Marco Aurélio não vai ser considerado. O que vocês percebem agora? O que vai acontecer então? Vai ficar 10 ministros. Então, existe a possibilidade desse processo ele ter um empate, né? 5-5. E como que resolve isso? Esse é o X da questão. Analisando toda essa perspectiva, eu cheguei numa conclusão de que não sei se isso pode ser ruim ou se isso pode ser bom. Por quê? Vem comigo e eu vou te mostrar, analisando a perspectiva desse novo cenário, o que pode acontecer. Vamos ali no regimento interno da STF, novamente, e eu vou mostrar para vocês o que pode acontecer. E eu acho que eu não gosto muito disso. Deixa eu mostrar para vocês. Vamos lá. Serão atribuições do presidente. Presidente o quê? Presidente do STF. Quem que é o presidente? Fux. Vamos lá para a parte que interessa. Inciso 9. São atribuições do presidente, deixa eu aumentar a tela para vocês, proferir voto de qualidade nas decisões do plenário, a revisão da vida toda está no plenário, para as quais o regimento interno não preveja solução diversa, quando o empate na votação decorra de ausência do ministro em virtude de impedimento. Ou seja, vou deixar essa tela para vocês ficarem lendo. Nós percebemos que se o André Mendonça for declarado impedido, e se não for considerado o voto do ministro Marco Aurélio, vai ficar 10 ministros, poderá ocorrer ali um empate, 5-5. Ou seja, e quem que vai votar no lugar do ministro faltante, né, que não pode participar do processo? O presidente do STF, acabamos de ler. Ele deve apresentar um voto de qualidade. O que é isso, voto de qualidade? O presidente ele vai votar por ele e vai votar novamente pelo ministro que não pode participar. Então ele vota 2 vezes. E por que eu falei que isso me preocupa? Deixa eu trazer ali a questão para vocês. Para quais o regimento interno não preveja solução diversa. O regimento interno ele não prevê uma solução, ou seja, se for declarado impedido, não pode votar. Né? Quem que vai ser o sucessor dele? Não pode nomear outro. Então o que vai acontecer? Voto de qualidade. Presidente do STF. E quem que é o presidente do STF hoje? É o Fux. E qual que foi o voto do Fux, do ministro presidente do STF, o Fux, na revisão da vida toda? Voto contrário. Tá? Então vamos trazer aqui agora, por isso eu ressalto mais uma vez, porque eu acho que eu não sei se isso é bom ou ruim. As pessoas acreditam que se o André Mendonça votar, ele fica propenso ali a votar contra porque ele era advogado da AGU, defendia as questões da União. Eu não interpreto dessa forma. Ele fazia isso lá. Hoje ele é ministro do STF. Tem que cumprir ali o mandato dele. Cumprir os princípios e o que está na lei. Tem que votar de forma imparcial, ok? Certo? Agora, em contrapartida, quem pode votar é o presidente do STF. Hoje o Fux votou contra. O que vocês acham que pode acontecer? Podemos presumir, né? Então, não sei se isso pode ser bom ou ruim. No entanto, ainda vejo uma possibilidade de uma saída, uma alternativa. Por quê? Nós estamos em março. Em setembro, haverá novas eleições para a presidência do STF. Só que já está, né? Já tem ali um nome para ser indicado, é a Rosa Weber. Então, a partir de setembro será, a partir de outubro, a Rosa Weber ela assume a cadeira da presidência do STF. E isso é um ponto positivo. Por quê? Porque a Rosa Weber, ela votou a favor da revisão da vida toda. Então, se for acontecer tudo isso que eu apresentei para vocês, todo esse cenário, se de fato haver o impedimento, não for considerado o voto do Marco Aurélio e cair ali o voto de qualidade na mão do presidente do STF, vamos torcer. E nesse caso, a gente tem que torcer para que esse processo físico ele demore para ser pautado no plenário físico. E que isso aconteça a partir de outubro. Né? Por quê? Porque a partir de outubro quem estará na presidência é a Rosa Weber e sabemos que ela já votou ali de forma favorável aos aposentados. A minha conclusão é essa, gente. Essa é a minha interpretação. Trouxe para vocês ali com base no regimento interno. De repente pode ter interpretação diversa. E a gente pode debater isso depois. O cenário pode mudar também, mas por hora é isso. Então não sabemos o que é pior. Manter o voto ali, manter a presença do André Mendonça para apresentar o seu voto ou
um voto de qualidade do ministro do STF. Se o plenário físico for entrar em pauta antes de outubro, será o Fux, depois de outubro será a Rosa Weber, tá? Então, qual que é a nossa alternativa se tudo isso que eu estou falando para vocês se concretizar? Torcer para que o processo seja pautado após outubro, né? Aí teremos a ministra Rosa Weber como presidente do STF, vai estar na mão dela um eventual desempate. Certo, gente? No decorrer da próxima semana a gente vai tratando mais questões aí que as pessoas querem saber o que trata aquelas iniciais, aquelas petições que foram protocoladas lá no STF. A realidade é essa. Hoje fomos pegos de surpresa com o speed destaque. Se não surtir efeito todos os apelos que estão sendo feitos, o processo ele será reiniciado no plenário físico, né? Não tem nada acabado ainda, então mantenha suas esperanças. Certo, gente? Era isso que eu tinha para trazer para vocês. Muito interessante essa interpretação que eu trouxe. E temos as alternativas aí, tá bom? Agradeço a sua presença por ter ficado comigo até o final do vídeo e até a próxima.